Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia aqui juntinho com a gente, tá? E olha só, nesta terça-feira nós vamos falar sobre os aplicativos de exercícios físicos, né? Eles foram aí bastante úteis para muita gente durante essa pandemia. Mas e aí, será que eles realmente dão resultados? Será que eles são eficientes? Será que vale a pena fazer exercício ou atividade física sem uma supervisão? Já já nós vamos descobrir tudo isso. Também vamos conhecer a história de um empreendedor que resolveu se reinventar nessa pandemia. Teve gente também que decidiu arriscar aí e tem dado certo. Já já também nós vamos conhecer. Ele faz guisado, olha só que delícia. E ainda vamos falar sobre calamidade alimentar durante essa pandemia. Muita gente acabou cometendo excessos, né? Aí não só com a comida, mas também com o álcool, com o café. E aí, quais que são as consequências disso, tanto psicologicamente quanto nutricionalmente? Já já nós vamos falar sobre isso. Muita coisa boa, eu conto com você, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho com a gente na TV Mar, seja aí pelo canal 525 ou pelo canal 25 da NET, pelo nosso portal gazetaweb.com e tem ainda o pessoal que nos assiste pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa, que é uma extensão aí também do seu cantinho, tá? Aproveitando para lembrar das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter e é muito fácil para você nos acompanhar. Coloca lá no campo de busca, TV Mar Canal 25, facinho. Você vai encontrar os nossos perfis e aí a gente vai poder interagir bastante no meio digital também, tá certo? Tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá começar o programa que hoje tem muita coisa boa, viu? Olha só, eles já existiam, né? Mas só que aí nessa pandemia ganharam muita visibilidade. Os aplicativos de exercício físico ajudaram muitas pessoas a manter o corpo em movimento. Mas será que eles apresentaram resultados mesmo? Será que eles são bons e eficientes? Quem explica tudo pra gente não teria outra pessoa, né? Rafa Casado, que já tá aqui conosco. Muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Já é de casa, Rafa, né? Rafa, e aí? Esses aplicativos, eles já existem há um tempão, né? Já sim, né? Com a modernidade, Mara, os aplicativos eram para somar. Sim. Então a gente vem de uma leva de pessoas que vêm trabalhando, desenvolvendo programas onde facilite a vida das pessoas, principalmente aquelas pessoas que não gostam de ir para a academia ou não têm acesso financeiro à academia. Então os aplicativos vieram nessa leva do faça você mesmo, né? Sim. Do it yourself lá dos Estados Unidos, desde a década de 80, que você fazia com o auxílio da televisão, uma fita, né, cassete, sim, você colocava lá, assistia às atividades aeróbicas, tentavam fazer os movimentos na frente da televisão e isso com o passar do tempo foi se modernizando, os DVDs e agora os aplicativos. Isso tem seus benefícios, mas também tem algumas ressalvas a se fazer nesse quesito. Era isso que eu queria saber, se eles são bons mesmo, se eles são eficientes. Tem uma lógica por trás disso, que é você poder fazer exercício sem necessariamente ter alguns equipamentos, você usar o peso do próprio corpo, usar a calistenia, que foi um assunto que a gente já tratou aqui, você usar o ambiente de casa. Então, se você não tem tempo para ir para uma academia, se você não tem disponibilidade de ter financeiramente um personal trainer ou equipamento, esses aplicativos vêm para somar nesse segmento. Porém, você não tem quem não é treinado, tem uma certa ressalva porque você não tem o acompanhamento de um profissional para guiar os exercícios, né? Então, por exemplo, o aplicativo ele te dá a demonstração, tem vídeos, tem tutoriais, só que a pessoa que não tiver uma consciência corporal para saber o que ela está executando ali, ou vendo aquilo ali, está sendo correto, ela não tem como ajustar ou melhorar, lapidar aquele movimento. E não tendo esse auxílio, pode chegar a ter problemas com lesões. Certo. Eles são indicados para todas as pessoas ou não, né? É indicado também você fazer um exercício sem supervisão? Importante que tenha que salientar nesse fato, né? Não tem uma supervisão. Você tem um direcionamento para aqueles exercícios. Porém, quem não tem um repertório motor ou uma memória motor para aquele movimento, acaba tendo uma defasagem de execução.
Então, é essa falta de orientação com um profissional adequado para aquela situação, porque são exercícios genéricos, digamos assim, né? Eles colocam um programa de exercícios que pode servir para mim, mas não para você. Então, pessoas que têm problemas articulares, joelho, coluna, alguma inflamação no ombro, no cotovelo, punho, pode não se dar tão bem executando esses exercícios, porque vai estar sobrecarregando a articulação. Mas que para algumas pessoas já treinadas, já que tenham uma habilidade ou que conheçam alguns movimentos, ele tem surtido efeito e tem trazido alguns benefícios, principalmente em momentos como o que a gente está vivendo agora. Certo. Provavelmente muita gente, né, algumas pessoas talvez, aí você até mesmo que esteja nos assistindo, se sentiu muito mal porque nessa pandemia não conseguiu movimentar o corpo, não conseguiu colocar para frente, fazer nenhum exercício, nenhuma atividade, né, mesmo que seja em casa. Isso é muito ruim. A gente está agora, né, retomando aí, muitas academias, por exemplo, estão voltando, as pessoas também elas vão acabar voltando a praticar exercício. Mas é muito ruim quando você não consegue ser como os outros? Pois é, tem aquele sentimento da frustração, sim, né? De você ter a ferramenta, você ter tudo a seu alcance, mas você não tem aquela determinação. Então, o aplicativo existe, os exercícios de fazer em casa, as consultorias profissionais existem à distância, porém depende muito do empenho de cada um. Depende de como cada um se motiva e qual o incentivo que ele tem para permanecer em atividade. Muitas pessoas elas se frustram porque não conseguem fazer uma dieta, porque não conseguem encaixar os exercícios. Antigamente era questão de tempo, mas não é só o tempo, é a prioridade. Se ela não consegue priorizar a saúde dela ou a atividade física para alguma performance atlética, ela realmente não vai conseguir dar conta de executar aquilo que é proposto. Porque vamos supor que no treinamento você tem a periodização, sim, que é quando você tem cada dia uma atividade a ser feita. O aplicativo te dá isso. Mas se você não tiver a consciência que eu tenho que determinar um horário do meu dia para fazer, eu tenho que me alimentar melhor, tenho que dormir no horário certo, ele não vai conseguir dar conta dessa demanda de exercícios que vai ser proposto e aí vai acabar parando e vai vir esse sentimento de frustração. E que aí vai parar de fazer por completo os exercícios e quando é para retomar, ainda é pior. Porque a gente sabe que a retomada de exercícios, da prática de atividade física, às vezes é pior do que o começo. É pior, gente. Né? Hoje eu sempre falo, e já é uma máxima conhecida aqui, né? Se não quer a dor da volta, nunca pare. Então, é tentar, mesmo sem vontade e um pouquinho. Eu costumo dizer para as pessoas, se você fez 10 minutos de atividade física hoje e amanhã fez 11, você já foi 10% melhor. E assim você vai melhorando a cada dia de 10%, de 1%, de 20%, já é alguma coisa, já é palpável. Então, quando você consegue perceber que o seu corpo evoluiu, aí o ânimo volta, aquele sentimento de frustração sai e você consegue dar prosseguimento no treinamento. E Rafa, quais então que são os cuidados que as pessoas aí, né, que são adeptas dos aplicativos de exercício, elas devem tomar? Bom, primeiro, se você é iniciante, tem que começar com os programas de iniciante. Menino, tem gente que já vai logo, né? Já quer ser o avançado, então você tem que ter essa consciência de que você é iniciante, que você precisa ter essa noção de qual exercício é para você, porque senão no primeiro dia você já vai desistir, não vai conseguir dar adiantamento dos exercícios, né? O segundo se você tem alguma dificuldade, não tem certeza da execução daquele movimento, não faça. É importante que tenha um acompanhamento profissional para que diga qual postura adotar, qual a correção correta para aquele movimento, como você deve ajustar cada parte do seu corpo para a execução. Então, se você não tem certeza, não executa. Caso você tenha certeza, coloque um espelho. É interessante que você veja você executando se está igual ao que está no vídeo ou que está na explicação do aplicativo. Uhum. Porque às vezes a gente está olhando para o aplicativo, acha que está fazendo correto, mas na execução está totalmente errada. Então é bom colocar um espelho e fazer de frente para o espelho. E evoluindo aos poucos, você ter uma evolução onde condiga realmente com a sua realidade. Não adianta você colocar um treino avançado, sendo iniciante ou sendo moderado, e querer pular etapas. Então, se você é iniciante, vai iniciante, depois é intermediário, intermediário 1, intermediário 2, depois avançado e assim vai. E se caso não for para você usar o aplicativo, procura um profissional que vai te orientar corretamente, vai dizer qual movimento é específico para você, qual o movimento que você pode fazer com a sua limitação articular e como você vai ficar mais confortável executando cada exercício. É
É importante saber os limites, né? É importante saber os limites e procurar quem entende para poder orientar. Em caso de lesão, Rafa, o que é que as pessoas elas devem fazer? Sentiu dor, Mara, em qualquer movimento, para imediatamente. Né? Se é uma dor que persiste, uma dor articular, persiste por mais de 72 horas, procurar um médico para averiguar qual é a situação. Um ortopedista, se for um problema de joelho, se for um problema de coluna, e ele vai direcionar ou para um fisioterapeuta ou para um fortalecimento articular com um profissional de educação física. Né? E aí, quando você sentiu essa dor, para imediatamente. Não, vou botar um gelinho, não vai passar. Não. Parou, só volta a fazer exercício quando realmente não sentir dor. Tá. Então vamos para a gente fechar aqui, vamos reforçar as 3 principais dicas quando a gente fala aí de exercícios por aplicativos. Exercício por aplicativo. 1. Iniciante começa com o programa de iniciante. 2. Coloca um espelho na frente para você corrigir o seu movimento. E 3, se tem dificuldade, tem dúvida, não executa o movimento e procura um profissional para te orientar adequadamente para o que você precisa. Perfeito. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer? Quem quiser mais dicas, mais informações, me procura. Estou com o Instagram personal Rafa Casado. Me procura lá que eu sempre estou postando alguma dica de exercício, alguns movimentos. Também estou voltando com o meu treinamento funcional, que estava parado pela pandemia, a gente está voltando agora. Antes era segunda, quarta e sexta, agora vai ser às terças e quintas. Sempre às 8 horas da noite, na pracinha Gogó da Ema, em frente ao antigo Alagoinhas. Espaço aberto, Espaço aberto, mas tem vagas limitadas para ter esse distanciamento social e eu conseguir dar conta de dar aula para um número X de pessoas sem que corra risco. Então, a gente tem um número X de pessoas, vagas limitadas, me procura que eu passo todas as informações. Terça e quinta, então. Rafa, obrigada, maravilhoso. Eu que agradeço. Você é sempre incrível. E se for fazer exercício por aplicativo, muito cuidado, tá certo? Tudo bem. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigado. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. No próximo bloco nós vamos conhecer a história de um empreendedor, pois ele decidiu inovar, apostar aí em um novo mercado nessa pandemia. É uma história bem inspiradora, eu convido você a continuar aí e acompanhar com a gente. Não sai.